Do Senado para a Câmara dos Deputados, que avançou com a votação do segundo projeto da regulamentação da reforma tributária. Enquanto isso, no Senado, a expectativa não é por uma análise tão rápida. Repórter Bruno Pinheiro chegando ao Jornal Jovem Pan. O assunto voltou a ser abordado em uma reunião hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já existe uma previsão para essas votações no Senado, Bruno? Boa noite, bom trabalho. No finalzinho de novembro, viu, Tiago? Ótima noite a você. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação que nos acompanha. Essa agenda econômica, essa regulamentação da reforma aqui no Congresso Nacional já foi colocada em discussão na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal, mas estamos chegando numa época eleitoral, na campanha eleitoral, o que vai esvaziar ainda mais os corredores aqui do Congresso Nacional. Diante disso, hoje teve uma reunião. O ministro Fernando Haddad, que esteve agora há pouco aqui com o presidente Arthur Lira, inclusive, ele veio aqui na Câmara. Isso tem uma figura muito importante, a vinda do ministro da Fazenda aqui no Congresso Nacional, mas lá no Ministério da Fazenda, ele se reuniu com o relator Haddad e Eduardo Braga, eles conversaram. No Senado, Tiago, tinha um requerimento de urgência, que é quando leva o texto diretamente dentro do plenário, não analisa nas comissões. E aí entenderam que com esse esvaziamento das eleições, Haddad orientou a retirar esse requerimento de urgência para levar um tempo a mais e colocar em discussão nas comissões. Vamos ver. Uma ponderação do senador que a Fazenda respeita e vai encaminhar em relação ao pedido de urgência é que no momento agora de eleições fica difícil para a casa poder apreciar todas as demandas de audiência, de debate sobre emendas, eventuais emendas que serão apresentadas e que isso dificultaria, sem prejuízo da eventual votação dos projetos ainda esse ano. Quer dizer, a ideia não é comprometer o calendário, mas é dar um fôlego para o Senado poder, como teve a Câmara, ter um espaço para um debate franco e tranquilo com a sociedade. Já o relator se comprometeu e disse que Rodrigo Pacheco também está comprometido em colocar em votação nos próximos dias, lá após as eleições de outubro de 2024. Vamos ver. O presidente Rodrigo Pacheco já anunciou que a deliberação, portanto, por parte do Senado acontecerá após as eleições. E isso nós estimamos que aconteça no mês de novembro, mais tardar nos primeiros dias de dezembro, para que haja tempo de as matérias possam ir para a Câmara e também ser votadas na Câmara. É importante relembrar que essa é somente a regulamentação da reforma que durante quase 40 anos esteve aqui nos corredores do Congresso Nacional e agora estão regulamentando o que já foi aprovado anteriormente e agora para tentar entender como será o novo sistema de arrecadação. Então, fica para novembro, após as eleições do mês de outubro. Tiago. Bruno Pinheiro, você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan com bastidores aí do Congresso Nacional. Bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, nesse caso é uma corrida em que o Senado aí sim coloca o pé no freio, né? Isso vai ficar para depois da eleição e enquanto isso a Câmara vai aprovando os projetos numa tentativa de pressionar o Senado, né? Pois é, você vê que o Senado também quer o mesmo tempo que teve a Câmara. A Câmara teve um semestre para examinar esse projeto e agora o Senado põe o pé no freio e diz que quer imprimir o seu próprio ritmo, como o senador Eduardo Braga já havia anunciado. Ele diz, vamos votar no mês de novembro, mais tardar nos primeiros dias de dezembro. Isso deixa a Câmara, porque vai voltar para a Câmara, uma vez que ele também sinalizou não, ele afirmou que haverá mudanças, porque ele tem várias críticas. O relatório dele vai indicar várias mudanças em relação ao projeto que foi aprovado na Câmara. E o recesso parlamentar começa ali em meados de dezembro, pouquinho antes de Natal. Então, é um certo troco do Senado à Câmara, porque os senadores sempre reclamam de que os deputados deixam o Senado na condição de carimbador dos projetos aprovados na Câmara. Agora, se for cumprido o calendário, quem terá que votar às pressas o que sair do Senado é a Câmara.
De qualquer forma, Vilela, a reforma tributária tem um longo período para entrar em vigor. O problema é se as matérias não forem aprovadas ainda nesse ano, porque se o Senado mudar, volta para a Câmara, vai saber se aprova ainda nesse ano de 2024, né? Pois é, Thiago, mas eu vou dizer uma coisa. Eu, se fosse apostar as minhas fichas, eu apostaria com certeza que serão aprovadas. Por quê? Pelo interesse do presidente da Câmara e do Senado de terem essas aprovações no seu mandato. Querem ser o pai da criança. E o mandato do presidente da Câmara e do presidente do Senado, ele está em vias de acabar agora no início de 2025. Então, eu não vejo expectativa de que se deixe para depois. Eu vejo que mesmo que seja de afogadilho, num corre-corre, aqueles corre-corre que de vez em quando a gente vê no Congresso Nacional, quando quer aprovar tudo de afogadilho, provavelmente seja esse cenário que a gente vai ver em dezembro, mas eu creio que aprova esse ano sim. E só acrescentando, não é, Dora? Claro que é uma discussão técnica, inclusive a Câmara aprovou a segunda matéria e hoje vota os destaques do tal do IBS, que é o tal do comitê que vai gerir a própria reforma tributária. Isso não pode ser votado no afogadilho, né? Tem que ser discutido para saber quem que vai fazer parte desse grupo, desse conjunto, para analisar a reforma tributária que nunca foi consenso no Brasil, né? Até porque esse comitê gestor, a gente acompanhou lá mesmo na discussão da PEC, ou seja, daquele texto principal aprovado do ano passado, o quanto esse comitê gestor suscita de divergência entre os governadores, né? Eu acho que prefeitos também. Então, não é uma discussão fácil, não é uma discussão trivial, e eu acho que quando o senador Eduardo Braga coloca esse ritmo, ele realmente faz correto, porque a gente comentou aqui, né, Vilela, eu me lembro da gente ter comentado dessa questão da Câmara preocupada, se ocupando com besteira no primeiro semestre, e ali nos últimos momentos, nas últimas semanas do fim do semestre, correu para votar a reforma tributária de uma maneira inadequada. Agora, quando tem essa questão desse comitê gestor, que é uma questão que suscita muita divergência, a coisa fica mais complicada. Agora, só para acrescentar, concordo com Vilela, não tem a menor possibilidade deles deixarem para depois e deixar a paternidade dessa criança para os sucessores, não é?